pode iniciar a transmissão também. Boa tarde a todos. Hoje, 16 de maio de 2024, havendo número legal, declaro aberta a 16ª sessão ordinária da Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Coloque em apreciação a ata da 15ª sessão ordinária da nossa sessão criminal, que foi realizada no dia 2 de maio de 2024. Há alguma impugnação? Não havendo impugnação, declaro-a aprovada. Hoje, nós temos 11 processos na pauta e 2 pedidos de sustentação oral. O primeiro pedido de sustentação oral é o número 1 da pauta. Eu indago se existe alguém da Defensoria presente para fazer a sustentação oral desse processo. Bom, enquanto não entra a Defensoria Pública, vamos chamar, então, o número 9 da pauta, e também há pedido de sustentação oral. E o advogado é doutor Vandré, me parece que já está na sessão. Boa tarde, Excelência, já estou aqui presente. Viu? Boa tarde. Então, eu chamo o número 9 da pauta, que é um habeas corpus criminal, de número 7527, dígito 81, 2024.8.17.9000. O paciente é Fabiano de Lima Bezerra, o advogado é doutor Vandré Benedito da Silva. O polo passivo é a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O desembargador é o desembargador Honório Gomes do Rego Filho. O procurador é doutor Fernando Barros de Lima. Eu passo a palavra ao desembargador relator. Senhor presidente, pediria que indagasse do advogado se dispensaria a leitura do relatório. Muito bem. Doutor André, dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor. Muito bem. Então, eu peço que Vossa Excelência decline seu nome completo, o número de OAB para fins de registro e, em seguida, tenha a palavra para sua sustentação oral pelo tempo de 10 minutos. Vandré Benedito da Silva, OAB-PE 62582. Como é que eu boto aqui o tempo? Boa tarde, senhores excelências, desembargadores, na pessoa do presidente Alexandre Guedes, que também cumprimento o desembargador Honório Gomes do Rego Filho, o relator, e também cumprimento o procurador Fernando Barros de Lima. Senhores desembargadores, estamos aqui para falar sobre o HC que já foi mencionado pelo presidente, que busca, em síntese, uma anulação de um reconhecimento fotográfico, de um auto de reconhecimento fotográfico, uma vez que esse foi realizado em sede policial em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal. E essa ilegalidade que foi realizada acarretou na condenação de uma pessoa inocente que já está há mais de um ano preso por conta dessa condenação criminal. Por via do habeas corpus, buscamos a anulação desse ato, porque entende a defesa que ele foi realizado em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Já está, senhores desembargadores, pacificado na 5ª e na 6ª turma do Superior Tribunal
de Justiça, de que, quando não é observado os requisitos previstos no artigo 226 para o auto de reconhecimento, esse não tem validade. Inclusive, no HC, a gente fez menção dos 2 julgados do STJ. Basicamente, o auto que foi realizado no presente caso descumpriu o inciso 1º do artigo 226 e o inciso 2º. Por quê? Porque não foi realizada uma prévia descrição da pessoa que iria ser reconhecida. No auto que se encontra no processo, no auto de reconhecimento fotográfico, já começa dizendo que foi mostrado uma foto. Ou seja, o Lucas Ferreira, que foi a pessoa que fez o reconhecimento do acusado, ele não fez uma prévia descrição. E a lei prevê que seja feita essa prévia descrição para evitar equívocos, mentiras ou até a falsa memória, né? Que o mestre Auri Lopes Júnior diz que podemos, né, sofrer dessa falsa memória. Não chega a ser uma mentira, mas a memória acaba nos traindo. Então, não foi feita essa prévia descrição do acusado, foi mostrado logo uma foto. E aí já entro na violação do inciso 2º. Por quê? Porque o inciso 2º do artigo 226 do Código de Processo Penal prevê que tem que ser colocado várias pessoas ou ser mostrado fotos. E aí foi mostrado apenas uma foto, está escrito isso no auto de reconhecimento fotográfico, que foi mostrado uma foto do acusado. E aí o Lucas Ferreira, que foi quem fez esse reconhecimento, reconheceu a foto como sendo o acusado. Já está, né, pacificado, como eu falei anteriormente, que tem que ser colocado várias pessoas. Inclusive, eu tomei o cuidado de enviar para todos os senhores desembargadores os memoriais, e eu tomei a liberdade de colacionar um auto de reconhecimento fotográfico que nós temos aqui, de um caso aqui do escritório, que ele tomou, a autoridade policial tomou o cuidado de realizá-lo conforme a lei. E no próprio auto de reconhecimento fotográfico, a autoridade policial colou as fotos, colou 4 fotos de indivíduos, pediu para a pessoa que estava fazendo o reconhecimento apontar qual foto seria o acusado. No próprio documento tem isso, esse documento é a título de exemplo. Mas no nosso caso aqui, que está sendo julgado hoje, não foi mostrado várias fotos. O próprio auto de reconhecimento fotográfico diz que só foi mostrado uma foto. E aí, a gente busca a anulação desse auto de reconhecimento fotográfico e, não havendo provas autônomas que sustentem a condenação, né, a gente busca a absolvição do acusado. Sobre provas autônomas que sustentam a condenação, em uma breve análise do caso, a gente pode ver que não existem provas que sustentem a condenação, porque as testemunhas, senhores desembargadores, que foram ouvidas nesse caso, primeiro foi o irmão da vítima, o senhor Fábio. Ele não estava presente na hora do crime. Segundo foi a senhora Edna. Ela é esposa da vítima. E também ela não estava presente na hora do crime. E não tem mais nenhuma outra prova que pese contra o acusado, ora paciente, o senhor Fabiano, que indique a autoria. Quando ele foi interrogado, ele negou veementemente que tenha sido ele quem realizou esse crime. A defesa, na época, né, a Defensoria Pública entrou com a apelação, mas não abordou esse tema, né, não buscou a anulação desse auto de prisão, desse auto de reconhecimento fotográfico, não buscou. Buscou apenas a absolvição, porque julgou que a decisão foi contrária à prova dos autos e ainda abordou o tema da dosimetria, mas não analisou a questão do auto de reconhecimento fotográfico que foi realizado em desconformidade
com o que prevê a lei. Dessa forma, senhores desembargadores, a defesa entende que, uma vez que o auto de reconhecimento fotográfico não foi realizado conforme a lei, a defesa entende que ele deve ser anulado, deve ser desentranhado, e todos os outros atos que foram realizados, que dependeram dessa prova, também devem ser anulados, bem como a condenação. E não existindo provas, né, autônomas que sustentem a condenação, a defesa pede a absolvição. Mas, se for o caso de Vossas Excelências não entender pela absolvição, a defesa requer que seja anulado o auto de reconhecimento fotográfico e todos os atos que foram realizados após dele, e que o acusado seja colocado em liberdade, se entender Vossas Excelências com medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que ele já respondia em liberdade. Esse processo é desde 2007, e ele já respondia esse processo em liberdade quando foi julgada a apelação em 2022, e ele foi preso, está preso desde 2022. Então, se Vossas Excelências entender apenas pela anulação do auto de reconhecimento fotográfico, a defesa já requer que seja colocado em liberdade para que aguarde, né, a resolução do processo. É o que a defesa requer. Agradeço aos senhores desembargadores pela atenção. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao desembargador relator. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora, senhora procuradora, doutora Maria Helena, senhor advogado. O cerne da impetração, em suma, consiste nas alegações de que teria havido ilegalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico em desacordo com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que tornaria nula a prova de autoria delitiva e, por consequência, deveria resultar na absolvição do réu ou na anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri. Antes de prosseguir, senhores desembargadores, eu não poderia deixar de chamar a atenção dos senhores que se trata de um fato ocorrido no ano de 2000, em setembro de 2007. 16 de setembro de 2007. Esta é a situação. Época em que, obviamente, eu não quero entrar nesse mérito, mas não poderia deixar de registrar, não era tão consolidado assim o entendimento de que o artigo 226 teria o rigor que hoje se coloca, que hoje a jurisprudência pátria coloca como causa de nulidade. Ao tempo em que o fato aconteceu e que teria ocorrido esse reconhecimento fotográfico, se é que é apenas este, que eu também não quero entrar nesse mérito, o entendimento dos tribunais superiores era que aquilo seria apenas uma recomendação, a observância do artigo 226, que não implicaria em nulidade processual. Bom, feito esse registro, eu prossigo, senhores desembargadores. Entretanto, conforme se pode perceber nitidamente, há dois óbitos intransponíveis a impedir o conhecimento desta impetração. Em primeiro lugar, falta competência constitucional a esta Corte de Justiça para conhecer do RIT, quando a autoridade coatora é órgão fracionário deste tribunal, nos termos do artigo 105, inciso 1, letra C da Constituição Federal. Confira-se o referido dispositivo constitucional em breve. Aliás, essa discussão tivemos na sessão passada, essa questão da competência. Se trata de um habeas corpus em face de um acórdão do próprio Tribunal de Justiça. O réu foi condenado, sobreveio a apelação foi julgada por esta Corte e agora se está a julgar um habeas corpus em que se aponta a autoridade coatora o próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Constituição é bem clara com relação a esse ponto. Excelência, A autoridade... Doutor, eu estou falando, por gentileza, Vossa Excelência, se tiver alguma questão de ordem, pode suscitar mais adiante, mas por enquanto pediria. Eu ouvi com tanta paciência, Vossa Excelência, com tanta sim, paciência. senhor, era só uma questão que, na verdade, esse HC... Doutor, por gentileza. Sim, senhor, sim, senhor. Posso prosseguir, doutor? Senão Sim, eu senhor. paro de falar e dou a palavra a Vossa Excelência e não falo mais. Não, fica à vontade, assim, desculpe. Muito obrigado por respeitar a minha palavra. Pois bem, o que eu quero dizer, a situação concreta é,
este habeas corpus está a impugnar uma apelação julgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, em que a unanimidade foi mantida a condenação no primeiro grau. Bom, isso que eu trago aqui, essa matéria foi objeto de até um debate na questão anterior, na sessão anterior. O desembargador Mauro não estava presente, uma pena, a desembargadora Deise também não estava de férias, mas enfrentamos essa discussão aqui e foi objeto de um debate bem interessante. Essa é uma questão que precisamos definir bem, porque a Constituição é bastante clara com relação a esse ponto. Se há uma apelação, a apelação é julgada e depois não se entra com revisão, não. Se entra com habeas corpus apontando o próprio tribunal como autoridade coatora. Mas se isso ocorre, nós não temos competência para julgar isso. É matéria constitucional. O que é que diz a Constituição? Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1º, processar e julgar originariamente. Letra C, os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. No caso concreto, o veredito condenatório do Tribunal do Júri foi impugnado pela defesa técnica do réu, ora paciente, em sede de recurso de apelação, tendo a primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça prolatado acordo confirmatório da condenação nos autos da Operação Criminal 0471-6298, negando o provimento aos pleitos recursais do apelante, inclusive não acolhendo o pedido de absolvição por decisão dos jurados contrária à prova dos autos. Para registrar que, quando em sede de apelação, houve apelação no caso referente a dois pontos, que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos e com relação à dosimetria da pena. Então, essa matéria, ela foi devolvida ao Tribunal de Justiça. Foi devolvida, independentemente de haver impugnação específica. Aliás, se assim não fosse, imagine essa situação, toda vez que o tribunal julgasse alguma apelação em que negasse provimento ao apelo e o advogado mais adiante, não, tal argumento não foi enfrentado, não foi arguído e não foi enfrentado. Então, a matéria poderia voltar para o tribunal. Seria possível isso, sinceramente? Seria possível? Não, agora eu achei uma nulidade processual e agora eu vou impugnar um fato que aconteceu em 2007. Seria razoável isso? A matéria não foi impugnada a tempo e a hora. E agora, em 2024, vem essa impugnação, quando a defesa não impugnou essa matéria ao seu devido tempo. E agora, decorrido esse tempo todo, um fato de 2007, estamos em 2024, se impugna essa matéria e mais, parece apontar como órgão a autoridade coatora o próprio tribunal que julgou a apelação. Prossigamos, senhores. O veredito condenatório ao Tribunal do Júri foi impugnado pela defesa técnica do réu na paciente em sede de recurso de apelação, tendo a primeira Câmara Criminal prolatado acordo confirmatório da condenação nos autos da apelação 0471-6298, negando o provimento aos pleitos recursados do apelante, inclusive não acolhendo o pedido de absolvição por decisão dos jurados contrária à prova dos autos. O segundo ponto que impede o conhecimento desta impetração é que a via estreita do habeas corpus não permite o reexame aprofundado do acervo probatório, o que inviabiliza a possibilidade, por esta via mandamental, de apreciar o pedido de anulação da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, tendo em vista que, do postulado da soberania dos vereditos, decorre o princípio de que o jurado é livre para decidir por sua íntima convicção, com base em qualquer das provas dos autos, mesmo que haja outras em sentido diverso. Ou seja, mesmo que a devida prova de autoria delitiva estivesse inquinada de nulidade, apenas admitida para efeito de argumentação, ainda assim, não seriam óbice para o veredito condenatório, caso os jurados integrantes do Conselho de Sentença tenham decidido com base em outras provas dos autos, o que denota que a amplitude do pedido de absolvição ou de anulação do júri aduzido neste jurídico
vai muito além do mero pleito de anulação de uma das provas, o que demandaria uma aprofundada incursão em todo o acervo probatório dos autos de origem, o que não é cabível na via estreita do procedimento do habeas corpus. Transcrevo aqui, julgado do Superior Tribunal de Justiça, que no ponto é bem interessante, senhores desembargadores, é um julgado que pode servir de norte para todos nós. É um julgado bem recente da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma, julgado em 11 de março de 2004, que no ponto, Sua Excelência diz aqui, não conhecimento do rito originário por ser substitutivo de revisão criminal, ausência de ilegalidade, supressão de instância, necessidade de reexame de provas. Na parte que interessa, veja o que diz a emenda do acordo. A Corte de origem não incorreu em omissão, uma vez que não configura, repito, não configura constrangimento ilegal o não conhecimento do rito originário manejado como substitutivo de revisão criminal. Isto porque a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida, sobretudo quando a análise das teses constantes do rito substitutivo demanda um revolvimento fático probatório. É exatamente a hipótese que é trazida a julgamento no presente caso. De tal sorte, tanto por faltar competência constitucional a esta Corte de Justiça para conhecer da impetração, em que ela mesma é apontada como autoridade coatora, quanto por não caber amplo revolvimento de matéria probatória em sede de habeas corpus, este rito não pode ser conhecido. Tanto exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, o meu voto é não conhecendo do habeas corpus, senhor presidente. O desembargador relator vota pelo não conhecimento do habeas corpus, voto que foi em discussão. Senhor presidente, pela ordem, o senhor me permite fazer só uma observação? Veja só, se for um esclarecimento, sim. Isso é um esclarecimento. A excelência não irá utilizar esse tempo para rebater o voto do relator. Não. É só esclarecimentos, de fato. Pois Sim, não. senhor. Eu concordo com o voto do eminente relator, sendo que eu acredito que houve um equívoco por conta que o presente HC, ele não está impugnando a apelação, o acórdão. O acórdão já transitou e julgou. O presente HC, é substitutivo de revisão criminal. E o STJ já tem entendimento pacificado que é cabível o HC quando houver uma patente ilegalidade, substitutivo de revisão criminal. Só essa observação. Muito bem. Está em discussão. Desembargador Demócrito, depois o desembargador Mauro, depois o desembargador Evandro. Senhor presidente, eu concordo com a tese principal, né, esboçada no voto do relator, de que este órgão julgador realmente é incompetente para o processamento e apreciação do habeas corpus, já que, uma vez que o acórdão substitui a sentença, a Câmara Criminal, que produziu o acórdão e julgou a apelação, passou, então, a ser a autoridade coatora. E contra atos da Câmara Criminal, de órgão do Tribunal de Justiça de Pernambuco e dos Tribunais de Justiça em geral, o competente para apreciar habeas corpus é o STJ, como bem mencionado pelo desembargador Honório em seu elucidativo voto. Ocorre que a tese principal é de declaração da incompetência da seção criminal para apreciar o HC. Ora, se estamos a falar de incompetência, então não podemos, uma vez declarada a incompetência, não conhecer do habeas corpus. Acredito que o tecnicamente mais correto é declarar a incompetência do órgão e determinar o envio dos autos do processo de HC para o STJ.
Se somos incompetentes, não podemos não conhecer do HC, porque isso implicará na extinção do processo de HC. Se somos incompetentes, não podemos apreciar nem mérito, nem também, eventualmente, a inexistência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo de HC. E, ao não conhecê-lo, estamos impedindo o prosseguimento desse processo. Então, eu acompanho o voto de Sua Excelência, o desembargador Honório, na tese principal da incompetência, apenas com o apontamento de que, em sequência, o processo deve ser remetido ao STJ, que é o órgão competente para apreciar o HC. Desembargador Demócrito, Senhor poderia... presidente, Vamos ouvir primeiro então, Desembargador Mauro, depois depois Evandro, depois passo novamente para o relator. Desembargador Mauro. Presidente, de fato, na última sessão, eu não pude comparecer, eu fiz uma cirurgia no joelho, estava me recuperando e não tive a oportunidade de participar da sessão. Mas eu vi a fundamentação do voto do eminente desembargador Honório, e aí a primeira indagação que eu faria é se o entendimento que ficou, me parece que ficou decidido na sessão anterior, se aplicaria à revisão criminal e também aos habeas corpus substitutivos de revisão criminal, não é? Ou seja, esse entendimento trazido na argumentação de Sua Excelência é que, em tendo havido apelação, veja se o raciocínio é esse, em tendo havido apelação, não caberia ao Tribunal de Justiça julgar, conhecer e julgar tanto o habeas corpus substitutivo de revisão como revisão criminal. É isso? Não, ninguém falou. Eu não falei isso não, desembargador. Não, desculpe. Por isso Só que eu o queria HC. entender. Eu não falei isso não. Só HC, então, é isso? Isso. Exatamente, não falei isso. Então é isso. Então, assim, vamos lá. Se um processo foi julgado no primeiro grau, a parte entrou com recurso de apelação. O tribunal julgou a apelação. Transitou em julgado essa apelação. Caberia a ele entrar com a revisão criminal aqui no próprio Tribunal de Justiça de Pernambuco? Isso decorre da própria lei, claro que sim. Eventualmente. Tá bom, entendi. Agora, se ele entra com um habeas corpus substitutivo de revisão criminal, aí é esse entendimento que você está trazendo, dizendo que não cabe, não é isso? Sim. Tá, entendi. Porque ele está, na verdade, em outras linhas, se está colocando o habeas corpus, convenhamos, essa questão de colocá-lo como substitutivo de revisão criminal, mas não se pode colocar, o habeas corpus tem a sua peculiaridade, não se pode vulgarizar o habeas corpus. Tá? A Corte já decidiu em sede de apelação. O recurso próprio é a revisão criminal, eventualmente uma revisão criminal, naquelas hipóteses do artigo 1621. Obviamente que, na hipótese de revisão criminal, pode-se fazer uma verdadeira incursão probatória, é possível, mas em sede de habeas corpus, obviamente, que não cabe incursão probatória. Desembargador Honório, mesmo que a matéria não tenha sido tratada em sede de apelação, Bom, seria o mesmo entendimento. Desembargador Alexandre, eu acho que a situação não é bem essa, não. Porque, veja, Hein? como eu disse há pouco, por N razões, por exemplo, essa matéria sequer foi enfrentada pela Corte. Por que não foi enfrentada? Sequer foi alegada. Ela não foi alegada pela ilustração. Então o entendimento seria amplo. Sim, mas a matéria... Não caberia o HC... Porque a matéria, veja, a matéria, de certa forma, ela foi devolvida em sua amplitude para o tribunal. A matéria foi devolvida. Eu não estou contestando, não, desembargador. Eu só estou querendo entender a amplitude. Mas eu estou bem... Pois não. Não, deixa eu só concluir. Veja, então, porque, veja, isso vai haver com isso. Não estou absolutamente também contestando, eu só quero entender. É uma mudança radical
no nosso, nos nossos julgados. Ou Exato. seja, invariavelmente, em quase todas as sessões criminais, nós estamos a julgar habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Bom, é bem verdade, eu reconheço que o caminho correto, tecnicamente, não é que esteja errado, é que o caminho processual correto seria a revisão criminal. Se o advogado opta por um habeas corpus substitutivo de revisão, eu acho que a amplitude do conhecimento no habeas corpus é menor do que na revisão criminal, ponto. Mas é uma opção do advogado, ponto. Problema dele. A questão aqui, que eu estou curioso, assim, porque como eu não participei da sessão anterior, é saber se não cabe, e aí é como o desembargador Demócrito colocou também, se não cabe habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em nenhuma hipótese, Desembargador Mauro, não é isso que se está a dizer. Não é isso. E eu talvez eu não tenha sido claro com relação a isso. Obviamente, se a parte não apelou da decisão, a matéria não foi devolvida para o tribunal, pode impugnar pela via do habeas corpus substitutivo, como pode pela revisão criminal, desembargador. Pois não, então veja, pronto, então é isso. Então, assim, eu vou acrescentar, então, com esse adendo de Vossa Excelência. Se a parte entrou com uma apelação e ela transitou em julgado, aí não caberia habeas corpus substitutivo de revisão criminal. É isso também ou não? Também não é bem assim. Depende do caso. Seria esse o novo entendimento. Assim como Vossa Excelência está se pronunciando hoje, eu me pronunciei na sessão passada, exatamente nesses termos. Seria uma mudança de parâmetros a partir desse novo entendimento. Tá, então eu vou fazer uma indagação, desembargador Honório, uma hipótese. Vamos supor, hipoteticamente, que o réu... Desembargador Mauro, é sempre um aprendizado debater com Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência não queria definir esse processo de hoje, não? Com relação à tese que pode... Não, eu concordo. É porque... deixa só eu dar um exemplo para ver se aplicaria também. Vamos supor, hipoteticamente, que um réu foi condenado no primeiro grau, apelou, só tratando de questão de matéria de fato mesmo, de autoria, de materialidade, e eventualmente dosimetria, não interessa, mas transitou em julgado. Lá na frente se percebeu que ele era menor de 21 anos. E aí a parte entra com o habeas corpus, substitutivo de revisão criminal, no TJ, pedindo a atenuante da menoridade e juntando a certidão de nascimento, uma questão bem objetiva, que não tem a menor discussão. A questão é saber, isso poderia ser conhecido pelo tribunal ou ainda assim teria que ser o STJ? Eu acho que não poderia ser pelo tribunal, por uma questão de incompetência. Pois não. Então eu entendi. Se imagina a situação, por exemplo, o Tribunal da Paraíba definir uma situação e ele entra com habeas corpus aqui, juntando, comprovando que ele é menor. Podemos decidir? Não, aqui não. Tudo bem. Então, veja. Eu vou fazer eu vou amadurecer essa ideia e é como você está dizendo, vamos julgar este caso. Este caso, eu acho que é como o desembargador Demócrito também falou sobre isso. O voto de Vossa Excelência, ele aborda uma questão preliminar, mas em seguida enfrenta uma outra questão. É dizer que não tem competência o tribunal, não tem competência. Aí vai na linha do desembargador Demócrito. Não estou acompanhando o desembargador Demócrito com relação a ter que determinar a remessa com o STJ. Desembargador Mauro, na verdade, eu estou colocando os empecilhos no plural. São dois obstáculos intransponíveis ao conhecimento do habeas corpus. O que eu estou colocando é isso. Eu não estou enfrentando, ao contrário, porque o que ele pede, na verdade, a apreciação da tese que ele está trazendo, implicaria o revolvimento da matéria probatória, o que não é possível igualmente pela via do habeas corpus. É tão somente isso, desembargador Mauro. Eu sei, mas eu queria entender é o seguinte, se amanhã se indagar
o habeas corpus não foi conhecido por qual fundamento? Porque nós não temos competência, porque teve uma apelação anterior, ou porque envolveria uma matéria de fato que precisaria aprofundar e não cabe esse aprofundamento do habeas corpus. Poderia ser pelos dois fundamentos, Tá. doutor Mauro. Não, Então, dá licença. Tá, pois não. Eu acho que um é precedente. A gente deveria ser os É o da dois. competência. Exatamente, eu acho que o entendimento do desembargador Demócrito. Exato. Existem dois entendimentos. O desembargador Demócrito, não é, que não tendo nós competência, a gente remeteria para o STJ. A gente Agora, não conheceria. Entendeu? Agora, veja uma coisa. O desembargador Evandro já está há um tempão Assim, pois é, desembargador. querendo falar. Vamos. Me permita só fazer só um pequenininho esclarecimento, por favor, Excelência. Pois não, doutor. Olhe, essa defesa já entrou com HC, substitutivo de revisão criminal, direto no STJ. O STJ, analisando o acórdão aqui do Tribunal de Pernambuco, entendeu que o Tribunal de Pernambuco não enfrentou a questão do auto de reconhecimento fotográfico, da nulidade. Por isso, ele não determinou, né? Ele negou o habeas corpus para que o tribunal primeiro pudesse analisar aqui. Por isso que eu entrei aqui com o substitutivo de revisão criminal para que o Desembargador presidente. Muito bem, está analisar essa questão. esclarecido. O STJ jamais disse que o Tribunal de Justiça deveria conhecer da matéria em sede de habeas corpus. Jamais. Olha, o habeas corpus Eu passo a palavra. 5546. Ouvir o desembargador Evandro, porque ele já está há um tempo querendo falar e poderá, com certeza, trará mais luzes ao debate. Desembargador Evandro, com a palavra. Agradecendo a palavra, senhor presidente. Eminente pares, doutora Procuradora de Justiça e o advogado. É só para contribuir, senhor presidente, com uma discussão e também fazer algum esclarecimento para quem não esteve presente na última sessão. Só para relembrar o seguinte, é que na sessão anterior, em que houve uma discussão em outro processo, realmente assim, a discussão foi longa, várias intervenções, várias manifestações. E só para relembrar, pelo menos na minha concepção, eu creio que quase 90% da discussão, mais de 80%, quase 90% do tempo que se gastou foi para discutir que o processo era entre a tese de que se o processo tinha havido apelação, não teria que enfrentar mais nada em sede de HC, substituto de revisão, ou então, reconhecendo uma nulidade, a sessão poderia enfrentar essa nulidade. Então, houve uma discussão, a meu ver, a grande parte do tempo foi em relação a isso. E o desembargador Viana foi o relator nessa ocasião, e ele não conhecia, mas reconhecia uma flagrante ilegalidade em face do enfrentamento do artigo 59 na dosimetria. Teria ocorrido uma nulidade, que era justamente baseado na súmula 444 do STJ, que não tinha sido observado pelo juiz na origem. E então, a discussão grande foi nessa, foi porque, pelo fato de haver uma apelação, isso não deveria ser objeto de discussão e deliberação na sessão em relação a anular ou não. E eu, assim, defendi o voto do eminente desembargador Viana, fazendo ver que nós, costumeiramente, aqui na sessão criminal, pelo menos desde a época que eu comecei a atuar aqui na área criminal, no tribunal, faz 10 anos, então de lá para cá eu sempre vi nós, assim, não conhecermos do recurso, porém, havendo a nulidade flagrante, evidente, absoluta, nós poderíamos, de ofício, fazer esse enfrentamento. E foi isso que aconteceu nessa situação e julgamos
assim, conforme o voto do eminente desembargador Zé Viana. Agora, colateralmente, durante as discussões, foi levantada uma questão importantíssima pelo desembargador Guiô, que foi que ele disse assim, mas eu estou vendo que aqui está sendo julgado um processo que até me põe em dúvida em relação à competência, e uma outra questão também que eu uma outra questão também que ele colocou, mas ele falou sobre a competência e tal, e que isso era uma coisa para ser examinada e tal, inclusive, levantou como uma questão de ordem para ser enfrentada pela sessão, mas ele retirou essa questão de ordem. A questão de ordem em relação à competência ou não, na verdade, não foi enfrentada aqui na sessão criminal. Eu até falei muito durante essa sessão, intervindo. Vou até tentar intervir falando menos, viu? Vou tentar até me policiar, porque eu sempre fui muito comedido com as palavras. Mas, às vezes, tem alguma determinada situação que eu me acho que talvez eu não consiga me fazer compreender. Aí, às vezes, eu gasto um pouco mais de tempo tentando fazer me compreender quando eu vejo que talvez eu não esteja conseguindo passar direito a ideia. E na ocasião eu até disse, ó, desembargador Guiô, não acho que a gente não precisa se preocupar com a competência ou invadir essa questão do STJ, porque quando eu entrei aqui, já era costume da sessão, que nesses casos que o HC não era conhecido, quando chegava no STJ, pelo menos essa é a informação que foi me dada aqui pelos eminentes pares que tinha já bastante tempo aqui no órgão, era que o STJ mandava para ser enfrentada essa questão de alguma nulidade absoluta, alguma... Então, foi isso que eu quis colocar naquela ocasião. Não é, de forma alguma, desconhecer competência. Competência, isso é algo basilar. Isso é a primeira coisa que o julgador, quando ele recebe um processo, desde o primeiro grau, aqui no segundo, ou até mesmo na instância superior, não é, em Brasília. Então, isso aí é algo basilar. A competência é algo para ser visto, inclusive, primeva. É a primeira questão que o julgador enfrenta no seu íntimo a receber um processo, é analisar a competência. Isso não há dúvida, ninguém contesta isso. Isso aí eu acho que há uma concordância em relação a isso. A questão é que não se usava isso, pelo menos até quando eu comecei a trabalhar aqui, não se usava isso como um fundamento para não conhecer o habeas corpus. Então, a questão de ordem foi retirada e alguns colegas até ficaram assim de repensar, aprofundar essa questão, para ver se seria ou não a questão de entrar com IAC, ou então no próprio gabinete monocraticamente, ou trazer aqui para a sessão. Então, feito esse primeiro esclarecimento, pelo menos de minha parte, esse foi o entendimento que eu tive, né, em relação àquela sessão. Então, eu vejo que, concretamente, o desembargador Honório nos trouxe, pelo que eu estou vendo, podendo perceber, nesse 9 da pauta, ele veio a levantar concretamente, efetivamente, a questão da competência aqui da seção criminal, não é? Então, assim, nós estamos, eu não sei se antes de mim, eu não sei, antes de eu aqui na sessão, eu não sei assim, exatamente esses fundamentos, como foram trazidos e como foram tratados. Eu sei que não era esse o fundamento usado para poder não conhecer do HC por força dessa questão dos processos retornarem. Aí, pois bem, eu de antemão, a gente está em discussão, eu até digo até que eu sou muito simpático a essa tese da incompetência aqui, porque realmente os termos que tem a Constituição são claros, são evidentes, né, no sentido da competência do STJ para julgar HC quando o tribunal é a autoridade coatora. Isso aí eu concordo, não discordei nem na sessão anterior, porque efetivamente não foi enfrentada. E agora eu declaro com todas as letras que realmente é isso que consta lá no texto constitucional, tá certo?
Então, veja, eu sou muito simpático a entender, isso é até uma coisa que vai retirar o nosso enfrentamento dos H6, mas assim, o desembargador Mauro fez considerações importantíssimas e o desembargador Demócrito, eu vou até dizer que o desembargador Demócrito assim, me poupou quando eu pedi a palavra em primeiro lugar, porque eu queria falar sobre essa questão de como trataremos caso essa seção criminal entenda por reconhecer a incompetência aqui da seção criminal. Então, assim, eu vou até aderir às considerações iniciais do desembargador Demócrito e vou aqui pedir licença a Vossas Excelências, que enquanto estava vendo aqui as discussões, eu busquei aqui alguns artigos da legislação e eu queria aqui, deixa eu ver onde é que eu separei aqui. Pronto, foi o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, o artigo 567, ele diz o seguinte, que a incompetência do juízo anula tão somente os atos decisórios, ou seja, se for declarar incompetência, tudo que foi feito nesse HC, uma decisão liminar, alguma coisa que tenha precedido esse momento que estamos agora do julgamento, seria nula, não é? E continua o artigo dizendo, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetida ao juiz competente. Tem outro artigo aqui, deixa eu ver, outro artigo que eu separei também, que não é especificamente nessa declaração de ofício de incompetência, né? É quando se trata da exceção de incompetência, mas não deixa de ilustrar a nós aqui como proceder com base no Código de Processo Penal. O artigo 108, deixa eu ver aqui qual é o parágrafo. O parágrafo primeiro. Né? Quando o caput fala na exceção de incompetência, que pode ser verbal, por escrito, aí o parágrafo primeiro diz que, ouvido o Ministério Público, sendo aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde será ratificado os atos anteriores e o processo prosseguirá. O nosso regimento interno não é especificamente em relação ao habeas corpus originário do tribunal, mas é sobre um recurso ordinário de habeas corpus já contra uma decisão aqui do tribunal. O artigo 399 do Regimento Interno diz que, conclusos os autos, o relator determinará a respectiva remessa ao Superior Tribunal de Justiça dentro de 5 dias. E o Código de Processo Civil, que a gente sabe que é aplicado supletivamente, eu acho que não haveria nem necessidade de citar ele, não é? Porque tem esse artigo 567 do Código de Processo Penal, não é? Bem especificamente de declarar nulidade qualquer ato decisório que tenha sido praticado nos autos e a remessa, não é? Ao competente. Então, assim, a meu ver, esse artigo por si só já basta, mas só para a gente, vamos dizer, fazer um paralelo em relação às normas de processo civil, que são subsidiárias. O artigo 64 do Código de Processo Civil, quando fala da incompetência, ele fala em incompetência absoluta ou relativa, será alegado como questão preliminar de uma contestação. Ele diz no parágrafo 3º, caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Então, eminentes pares, eu estou colocando isso só para a gente poder, vamos dizer assim, raciocinar com os fundamentos e o raciocínio de que foi dado aqui, tá certo? Eu acho que está sendo colocado realmente assim, imposta esse fundamento que não é a praxe dessa seção criminal, não é? E se assim o for, se a seção criminal
não é, decidir que há incompetência na seção criminal para julgar esse HC, aí eu estou tendendo, né, eu vou deixar para quando tiver que proferir minha manifestação de voto no momento oportuno, mas de antemão, só para a gente poder debater aqui e oportunizar todos que façam suas considerações, mas eu estou tendendo a seguir, né, caso seja declarada incompetência, seguir o entendimento do eminente desembargador Demócrito, no sentido de que nós, se assim o fizermos, declarar a incompetência, que a seção criminal é incompetente, simplesmente cumprir o 567 do Código de Processo Penal e esses outros artigos, vamos dizer, ficam como situações análogas que nós podemos assim entender, porque todas eles prevêem a remessa ao juiz competente. Então, se assim seja, eu sugiro, não é, já que nós estamos em debate, não é, sugiro assim que haverá pelo menos uma tendência de minha parte, né, caso não haja nada em oposição que me convença do contrário, mas eu estou tendendo a seguir a posição do desembargador Demócrito e, assim, com esse acréscimo do 567 do Código de Processo Penal, né, que assim, se assim a sessão decidir, né, que seja remetido ao competente, ou seja, o STJ. É só essa minha participação, presidente, e agradeço pela palavra. Obrigado. Desembargadora Deise, com a palavra. Pois não, presidente, obrigada. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, advogado presente, obrigada pelas boas-vindas, né, do retorno das férias. Eu também não participei, a exemplo do desembargador Mauro, não participei da sessão passada, que se discutiu ou se cogitou, que se trouxe à sessão essa matéria. Vejo que, se efetivamente essa discussão for ser levada a efeito, acredito que ela precisa ser levada como um pressuposto, como um fundamento, porque, lendo o voto do eminente desembargador Honório, ele trouxe essa questão como um dos fundamentos de decidir, como bem colocou o desembargador Evandro, nós não vínhamos adotando essa prática. Eu até decido nesse sentido quando é um HC puro e simples, sem ser sucedâneo de revisão criminal. Sucedâneo de revisão criminal é despiciente falar que nós sempre julgamos aqui, e quando não o conhecíamos é por outro fundamento, mas aí a minha colocação seria no sentido, se efetivamente essa matéria for trazida nesse julgamento de hoje, nós teríamos talvez que apreciar esse ponto separado, trazido pelo desembargador Honório, como um pressuposto. Se a gente supera essa competência, aí a gente então vai apreciar o julgamento, que ele até trouxe os outros fundamentos no voto dele. Essa questão da incompetência do tribunal para apreciar esse habeas corpus foi um dos fundamentos do voto dele. Então, a minha colocação é nesse sentido. Se, porventura, nós andarmos nessa direção de enfrentarmos esse HC nos moldes que ele foi colocado, penso que nós precisaremos primeiro enfrentar como se uma questão preliminar fosse, embora não foi essa a nomenclatura que ele deu exatamente como um fundamento de voto. Aí eu queria só fazer essa observação. Obrigada. Muito bem, obrigado. Desembargador Honório. Senhor presidente, eu estou vendo que essa discussão se alonga, e é necessário que se alongue mesmo, e eu acho que a definição com relação a esse pressuposto da incompetência, ela talvez fosse mais interessante que nós apreciarmos. Eu não quero adiar o julgamento desse processo, não. Eu acho que temos que definir isso aqui, mas num quórum ampliado. Eu acho que seria bem interessante que nós tivéssemos todos os membros da sessão presentes, porque talvez a decisão que se viesse a tomar não espelhasse bem o entendimento da sessão criminal em sua composição completa. Doutor Honório, me permita, eu discordo, eu acho que a gente está com boa representatividade, não é? Eu acho que, pelo que eu tenho entendido, a tendência vai ser o acolhimento da incompetência e vai ser enviado para o STJ. A gente vai ter mais cedo uma definição
do STJ, nesse Desembargador, sentido. desembargador Alexandre, veja o seguinte, eu acho que, com relação ao encaminhamento do processo desse habeas corpus para o STJ, há um complicador enorme, porque isso impõe um prejuízo enorme ao próprio paciente. O paciente, uma vez decidido aqui, ele pode amanhã mesmo ingressar com outro habeas corpus perante o STJ. Se nós ficarmos aqui a decidir que, não, isso aqui nós não podemos extinguir o processo, temos que encaminhar... Eu poderia concluir, só um instantinho, serei rápido, e prometo que não falarei mais. O que eu quero dizer é o seguinte, se nós decidirmos aqui que não teremos que conhecer, mas temos que encaminhar para o STJ, isso implicará uma demora enorme para que este processo chegue à mesa de um ministro para a apreciação disso. Ao passo que, amanhã mesmo, o próprio advogado, mediante uma argumentação que ele achar melhor, ele pode ingressar com outro habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. É isso, senhor presidente. Se não faltassem razões, eu acho que essas se apresentam com mais vigor diante do prejuízo que poderia ser causado ao próprio paciente. É só isso, senhor. Não, eu acho que, né, temos que seguir as regras. Se nós formos incompetentes, teremos que encaminhar. Isso é uma questão processual que eu acho que... Agora seria inusitado, Desembargador presidente. Honório, por favor, deixa eu, né? Isso é uma questão processual, né, que nós devemos seguir, não é? Ou, se somos incompetentes, se remete. Isso é uma questão de legislação. Uma questão também, não é, como colocou o desembargador Mauro no início, né, para entender essa questão na sua inteireza, é com relação justamente àqueles pontos que não foram alegados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Onde ele vem, através de um HC, pela primeira vez levantar um ponto, né? Talvez, nesses casos, o STJ entenda pela supressão de instância e que remeta o HC para o tribunal se pronunciar a esse respeito. Mas a situação está posta, eu acho que devemos colher o voto e no sentido de que, havendo, não é, essa colocação da incompetência, é como se houvesse basicamente uma preliminar, porque acolhida a incompetência, a consequência lógica inexorável seria a remessa. Desembargador Evandro. Presidente, eu acho que foi isso que Vossa Excelência falou. Eu queria sugerir, acatar o que a desembargadora Deise falou em relação a nós julgarmos como uma preliminar, realmente assim, destacada, não é, vamos dizer, da inteireza, porque o voto veio com outros argumentos também, então seria interessante como preliminar, como bem sugeriu a desembargadora Deise. É só isso, presidente. Muito bem. Ouço o desembargador Demócrito, que levantou a A questão. desembargadora Davis tem razão. A questão da preliminar da incompetência precede qualquer outra questão processual. É a primeira a ser apreciada. A gente tem que apreciar se somos ou não competentes. E a consequência lógica seria, não é, o encaminhamento do processo ao STJ, e aí nós teríamos uma definição, não é, sobre a questão, não é, ressaltando mais uma vez, né, como fez o desembargador Mauro, que nós vínhamos enfrentando essa questão, não levantando essa questão da incompetência. Mas, como foi levantado, eu acho que seria a oportunidade de se fazer isso nesse momento. Então, eu coloco em apreciação, não é, essa questão da incompetência do Tribunal de Justiça de Pernambuco para
julgar um presente habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Eu estou vendo que o advogado está pedindo a palavra pela ordem, então, se for algum esclarecimento de questão de fato, peço que tenha a palavra. Como eu falei anteriormente, Excelência, já foi impetrado um HC no STJ e eu queria pedir vênia para fazer a leitura do voto do ministro Joel Ilan. E diz assim: de início, registre-se que o tribunal de origem não se manifestou sobre o reconhecimento fotográfico, circunstância que impede o pronunciamento desta Corte Superior a respeito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Muito bem. Desembargador Demócrito. Isso aí é outro processo, cujas circunstâncias a gente vai ter que examinar quando esse processo retornar para mim. Obviamente, possivelmente, o ministro Ilan Pacioni, que ele não apreciou essa questão de que quando o acórdão substitui a sentença, apreciando essa questão da dosimetria da pena, o acórdão equivale. Então, se a parte entra, o interessado, o impetrante, com um habeas corpus para atacar o acórdão do tribunal, obviamente, nós aqui não temos competência para julgar, para apreciar habeas corpus, cuja autoridade coatora é o próprio órgão do Tribunal de Justiça. Muito bem. Eu, então, vou colocar Senhor em presidente. julgamento. Senhor presidente, só Pois uma não, questão a ser apreciada. Se nós acolhermos a proposta de encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, eu queria saber como é que ficaria o processo. Esse processo permaneceria ativo no gabinete, porque nós não demos uma terminativa, não definimos o processo, porque se nós simplesmente mandarmos para lá, esse processo vai ficar pendente no acervo. Desembargador Honório, essa é uma questão técnica que a gente deve ver depois com a informática. Não, presidente. A questão jurídica Isso é uma que nós questão vamos isso é uma decidir questão é o jurídica, encaminhamento. sim. Bom, eu vou colocar em apreciação essa primeira questão, que é a incompetência nossa, da seção criminal, de julgar o presente habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Eu peço o voto do desembargador André Rosa. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora, doutor advogado, doutor representante do Ministério Público, eu não tenho dúvida, discutimos já na sessão anterior, não tenho dúvida nenhuma, conforme dispõe a Constituição Federal, de que nós não temos a competência na seção criminal de analisar atos proferidos pelo próprio tribunal. Minha posição já foi clara naquela sessão e eu continuo assim, depois de refletir ainda mais sobre esse tema, continuo crendo que nós não temos competência para analisar essa situação e que sim se trata de competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, acompanho o relator nesse ponto que se posicionou pela nossa incompetência. Desembargador Honório, nós estamos destacando isso como uma preliminar de incompetência. Eu indago de Vossa Excelência seu voto. Esse é o meu voto. Esse é o meu voto. Claro que eu estou Muito entendendo bem. que eu pela incompetência do tribunal. O desembargador Demócrito, colho o voto. Acompanham a preliminar de incompetência deste órgão julgador. Desembargador José Ulisses Viana. Boa tarde a todos. Estou sendo ouvido? Sim. Estou. Bem, eu gostaria de tecer um comentário a respeito dessa questão, muito interessante, Como vai ser? que foi levantada agora
pelo desembargador Honório, a princípio não como uma preliminar, mas se subentendendo que seria uma preliminar. Então, meu entendimento, ele é um tanto quanto, digamos assim, no aspecto geral das regras competenciais, eu entendo que a regra geral é de que nós não temos essa competência. Eu acho que falece essa competência. Entrementes, esse entendimento ele não é absoluto, na medida em que a jurisprudência tem entendido, principalmente lá do STJ, tem entendido que mesmo questões julgadas pelo próprio tribunal, sendo levada à apreciação do mesmo tribunal, em que há uma clara, absoluta e inquestionável violação através de uma decisão de natureza teratológica ou flagrantemente nula, então aí, nesse aspecto, pela via do habeas corpus, se pode fazer a revisão. Nós podemos fazer essa revisão, né? Então, eu diria que, a princípio, diante das regras de competência estabelecidas pela Constituição, sim, nos faleceria a competência. Entretanto, em situações específicas, em que decisões do próprio tribunal têm natureza teratológica ou são questionáveis nos aspectos da nulidade absoluta, em prejuízo do paciente, em prejuízo do impetrante, está em jogo aí o valor liberdade, né? Eu entendo que nesse aspecto fechado, muito estreito, é possível. Nós temos competências. Nesse caso que o desembargador Honório está nos trazendo, eu entendo que não há competência, porque a questão discutida, para mim, está bastante clara. Não há decisão teratológica e não há decisão absolutamente nula, até porque o relator colocou muito bem. Quando a sentença foi proferida, a questão das provas ainda, né, a legislação ainda não manifestava essa nulidade absoluta. Então, meu voto, ressalvando esse meu posicionamento, no sentido de que, em situações restritíssimas, é possível que tenhamos competência, desde que a decisão se revele de natureza teratológica ou absolutamente nula. Então, eu acompanho nesse aspecto, nessa decisão do desembargador Honório, eu entendo pela incompetência. Muito bem, desembargador. Peço a palavra, peço o voto da desembargadora Deise. Pois não, presidente. O meu voto vai ser, talvez, de uma ousadia sem precedentes, porque votar discordando do posicionamento do constitucionalista, desembargador André Rosas, é, de fato, uma grande ousadia. Mas eu vou explicar por quê. Não enxergo, de forma alguma, incompetência dessa sessão de julgar esse habeas corpus ao argumento de que se está se insurgindo contra uma autoridade coatora que seria o tribunal. Não é o caso. Nós estamos apreciando um habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, que podemos ou não apreciá-lo. Ou podemos apreciá-lo enfrentando que não existe aquela ilegalidade apontada, ou podemos apreciá-lo dizendo que não conhecemos porque é sucedâneo de revisão criminal, como tem sido o posicionamento. E eu não estou querendo dizer com isso que os posicionamentos nossos não podem se modificar, não é isso. Não estou querendo dizer que porque a gente vem sempre decidindo dessa forma, seria o caso. Claro que somos incompetentes para apreciar habeas corpus contra decisão do tribunal, se esta decisão, a autoridade coatora apontada, seja o tribunal, e não
uma observação relacionada a uma revisão criminal, que é o caso concreto. Então, não só para esse caso será o meu voto pela competência absoluta do tribunal, não só para esse caso, mas para todos os casos em que os habeas corpus são impetrados como sucedâneo de recurso. E aí, para isso, eu tomo de empréstimo o argumento trazido pelo desembargador Ulisses, que começou falando nesse sentido, eu até já tinha consultado, em que o STJ aprecia a revisão criminal contra os julgados dele e habeas corpus também no mesmo sentido. O STF aprecia habeas corpus nos julgados dele. Se revisão criminal pode ser, mas aí não seria tão específico, mas o STJ aprecia. E nós aqui do tribunal sempre apreciamos, e quero crer que não estamos com isso violando a Constituição, não estamos com isso dizendo que os habeas corpus contra decisões do tribunal serão sempre apreciados por nós, não, porque nós mesmos, em decisão monocrática ou de outra natureza, nós deixamos de conhecer, eu já fiz isso muito e sei que os colegas também, quando o paciente entra com um habeas corpus contra uma decisão da minha Câmara, contra a decisão da terceira Câmara, que é o caso. Então, eu já digo que aquela decisão não pode ser apreciada por nós, que ele entra, então, no fórum competente, que seria o STJ. Mas, nesse caso concreto, e em todos os casos de habeas corpus sucedendo de revisão criminal, entendo, sim, que nós somos competentes, devemos apreciar e dar a decisão que entendermos mais adequada, pedindo todas as vênias aos eminentes pares que pensam de forma diferente, como eu disse no início, não estou, de fato, violando a Constituição com essa interpretação, e assim é o meu voto, entendendo pela competência da sessão criminal. Senhor presidente, muito obrigada e desculpe pela demora. Obrigado, desembargadora Deise. Peço o voto do desembargador Cláudio Jean. Desembargador Evandro, não, presidente. Desembargador Cláudio Jean é mais antigo. Exato, desembargador Evandro. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Cláudio Jean, seria uma honra votar depois de Vossa Excelência, mas porque eu sou mais novo, é uma prerrogativa que Vossa Excelência tem. Talvez seja melhor, né? Não sei. Mas vamos lá. Senhor presidente, eminentes pares, conforme eu já iniciei na hora do debate, né? Mas eu vou dar mais falar assim, a mesma coisa em outras palavras, para tentar ser mais breve. Eu tenho sido muito, vamos dizer assim, fui muito resiliente, eu aceitei de cara já, sabendo que a sessão, nesses casos de HC sucedâneo de revisão criminal, não conhecia, e que o STJ chegou a remeter para que fosse enfrentada as questões teratológicas, questões de nulidade absoluta. Mas muitos colegas que hoje fazem parte da sessão, pelo debate da sessão anterior, eu vi que formou-se uma maioria, embora não votada efetivamente, mas por conta das discussões, não é? Eu percebi que houve um interesse da maioria de enfrentamento em relação a essa competência, com base na Constituição, né? Então, com todas as vênias de qualquer entendimento diverso, não é? Houve a decisão do tribunal e esse HC é contra essa decisão do tribunal, e realmente assim a Constituição tem essa disposição em relação à competência que é do STJ. Eu não tenho nenhum problema, vamos dizer, em acatar nesse momento, nesse debate que é bem específico em relação a esse fundamento, porque esse fundamento da incompetência está efetivamente pontuada, não é, de seguir o eminente desembargador Honório. E até para que realmente assim, nós tenhamos uma resposta, talvez até a sessão criminal talvez até necessite de uma confirmação desses fundamentos, né, do STJ. E aí eu vou assim me reservando de todas as ocasiões que eu não conheci, sem tocar na questão da competência, mas
Nesse caso, em que foi tocado especificamente a incompetência, aí eu vou aderir ao entendimento do eminente Barra do Honório em relação à incompetência e a necessária apreciação pela Corte Superior, já diante desse impasse, desse fundamento tão importante que é o fundamento da Constituição. Então, eu acho que vai ser bem aproveitado para a sessão ter uma resposta em relação a isso que está com tanta aflorada a divergência, as discussões em relação a isso. Então, acho que talvez seja até interessante, não é, para a sessão esse enfrentamento. Agora, como o desembargador, agora eu vou fazer só agora o acréscimo que o desembargador Demócrito fez, não é, de remessa ao STJ. Eu acho que quando Vossa Excelência suscitou o voto, já foi assim, com esse acréscimo de remessa. Então, é nesse sentido que eu voto, senhor presidente. Eu vou acolher os fundamentos do eminente desembargador Honório, não é? E como preliminar, como bem também pontuado a desembargadora Deise naquele primeiro momento, não é? E aí é nesse sentido, senhor presidente. Obrigado, desembargador. É exatamente como estamos votando, não é? Como uma preliminar de incompetência e a consequência remessa para o órgão, não é, que nós entendemos Senhor competente. presidente, essa questão da remessa não precisava ser votada, não, presidente? Podemos votar, não tem problema nenhum. Porque veja, nós temos... Eu peço o voto do desembargador Cláudio Jean. Desembargador, só um minutinho, por gentileza. Porque acabamos de ouvir há pouco a própria desembargadora Deise, que quando ela dava terminativa em situações de incompetência e não encaminhava para o juízo competente. Ela própria aguardava que a parte ingressasse contra a habeas corpus. Isso me parece que era um procedimento comum entre nós. Muito bem. Desembargador Cláudio Jean. Senhor presidente, depois desse aprendizado que eu tive, evidentemente que a preliminar de incompetência está consagrada. Eu estou aqui acompanhando o eminente desembargador relator e que se remeta à nossa Suprema Corte para ser julgado o presente feito. É o meu voto. Muito bem. Desembargador Mauro Alencar. Presidente, eu peço até desculpa por conta de não ter participado da sessão anterior. Eu precisaria compreender bem essa questão. E me parece que nos esclarecimentos prestados pelo relator, desembargador Honório, ficou, pelo que eu consegui compreender, se nós estivéssemos aqui a discutir e a julgar, e por isso que eu queria deixar bem claro isso, se ao invés do advogado ter impetrado um habeas corpus, tivesse ajuizado uma revisão criminal e só mudasse o nome, passasse a ser revisão criminal, esta corte, quem votou até agora pela incompetência para conhecer o habeas corpus, conheceria da revisão criminal, pelo que eu entendi, sim. Pelo que eu entendi, sim. Com ou sem apelação, com ou sem enfrentamento da questão trazida na revisão criminal, se conheceria e julgaria. Poderia até, admitiria-se a competência da seção criminal, e aí o final poderia ser deferimento da revisão, indeferimento ou não conhecimento, mas a competência seria da seção criminal. Se essa premissa que eu estou trazendo está correta, ou seja, para quem entendeu que a competência é do STJ, eu vou pedir máxima vênia a quem assim entendeu, na questão da incompetência da seção criminal, e vou seguir o voto da eminente desembargadora Deise. Eu entendo que nós estamos a julgar um habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Não é um habeas corpus como outro qualquer, é substitutivo de revisão criminal, ou seja, a parte optou por entrar com esse tipo de procedimento. Tudo bem, aí nós vamos entrar. Qual é a diferença? A diferença é a amplitude. A amplitude de uma revisão criminal é um pouco maior do que a do habeas corpus, tá? Mas
Com isso, eu entendo que tanto a revisão criminal de feitos que tenham transitado em julgado, com ou sem apelação, cabe a revisão criminal a ser apreciada pela seção criminal, como também o habeas corpus substitutivo de revisão, na mesma linha de raciocínio. Então, pedindo vênia, quem tem diferente, eu peço vênia para divergir do relator nessa questão e acompanhar o voto divergente da desembargadora Deise. Muito bem. Então, já houve a votação de todos os componentes, né? Então, foi acolhida a preliminar de competência dessa sessão criminal para o julgamento desse habeas corpus, com 2 votos divergentes. O relator, não é, pretende que seja votado uma consequência desse acolhimento, ou seja, houve o acolhimento e Sua Excelência propõe a extinção desse HC, enquanto o desembargador Demócrito, né, e, salvo engano, o desembargador Evandro, o desembargador Claudiano, já se manifestaram para que fosse remetido ao órgão que nós entendemos competente para essa apreciação. Então, para ficar bem claro o julgamento, eu coloco